É muito difícil para mim estar aqui, porque eu sou uma pessoa desenvolta com direito, eu trabalho com direito climático, com direitos humanos, mas hoje aqui eu estou diante de vocês como uma vítima do lawfare, né? E eu adquiri, por exemplo, taquicardia quando eu falo do meu próprio caso, por isso que você já tinha me convidado há mais de um ano. E eu falei que naquele momento eu não conseguia falar de novo, é muito difícil para mim falar, mas hoje, como teve esse chegaram até realmente a vara, etc., eu vou dar no meu testemunho aqui para vocês de o quanto eu vi uma entidade mafiosa dentro da 13ª Vara e dentro da estrutura do TRF4, que até hoje se nega a fazer uma correção e a rever seus erros. Só consigo falar com vocês de tudo isso porque eu não sou mais juíza e eu estou a 8.000 quilômetros de distância de Curitiba. Eu só me sinto segura, assim, para vocês saberem o quanto é difícil, mesmo sendo um juiz federal na época, lutar contra uma ilegalidade acobertada pelo judiciário. Por que uma vara, sempre que você vai fazer plantão em outra subseção qualquer, se faz rodízio, mas o Moro queria o controle absoluto sobre os processos. E esse processo específico, ela pagou. A liberdade que eu concedi naquele habeas corpus, que eu nem lembro mais, eu tinha guardado todas as provas de quem era, ela falou que só que era uma pessoa da Petrobras que tinha que continuar presa porque, enfim, ele estava quase fazendo a delação e tinha que continuar preso, que o MPF ia mandar no outro dia um outro processo para prender, que ia ser inútil eu soltar, enfim, uma balela ali. Mas, enfim, não ouvi ela, coloquei ali a ordem de soltura, que não é feita de noite, é feita de manhã, né? E sempre antes de entregar o plantão, às 11 horas, geralmente a gente entregava, eu dava mais uma revisada no PROC e vi que foi apagado. Daí eu fiquei muito brava com ela e peitei a vara, e foi então que o Moro me pegou no elevador e me pegou pelo pescoço e me ameaçou. Luciana, deixa eu falar. Calada. Vocês estão ouvindo a gravidade disso? Isso é mafioso, é criminoso. Primeiro, desculpa, deixa eu botar, você não lembra o nome da Petrobras, seria interessante para investigarem agora, mas... É alguém que estava no meu plantão, e estava preso no meu plantão, das milhares de pessoas que estavam presas lá. Isso aconteceu no ano de 2016, porque no final de dezembro de 2016, eu não contei para ninguém isso, porque eu fiquei em choque. E ali eu percebi, é muito difícil para mim falar isso para vocês, porque eu era um juiz federal na época, mas eu era uma pessoa que recém tinha tido um filho, e o meu leite secou, eu fiquei muito chocada de um colega que era tido como um herói me pegar pelo pescoço e me ameaçar, dizendo para mim ficar quieta. Eu não tive nem coragem de pedir vídeo na época para a direção do foro, porque você sofre uma violência assim. Eu não falei nem para as minhas melhores amigas, ninguém ia acreditar, gente. Ninguém ia acreditar, não falei para minha diretora, ninguém sabia até hoje. Luciana, deixa eu dizer uma coisa para você. Isso é final de dezembro, dezembro... Não, isso foi, eu não me lembro direito quando foi, gente. Eu realmente bloqueei quando tudo isso foi. Depois eu não entrei mais em plantão. Eu comecei a denunciei pro Loraci, na época, não sei se ele era juiz corregedor ou da presidência, uma juíza que era assessora da corregedoria, Eliana Pajarim, pro Malucelli, que sempre as mesmas pessoas estão ali, sabe? Se você vai ver hoje, sempre as mesmas pessoas se alternaram como assessores da corregedoria para tapar esses buracos, que é o Loraci, Eliana, Malucelli, Gebran. Sempre essas pessoas foram se alternando. Salise também, que hoje é a corregedora do TRF4. Então, eu não sabia mais o que fazer. E piorou. A minha casa ficava na Rua Ari Lopes. Eu tinha alugado uma casa lá e a minha biblioteca, eu sempre tive biblioteca grande, ficava num janelão da frente, e eu ficava horas na minha escrivaninha dessa biblioteca trabalhando, e começou a passar todo dia um carro da Polícia Federal ali. E eu tinha sido ameaçada, eu não sabia se eu denunciava, se eu não denunciava, eu fiquei totalmente com medo. A única pessoa para quem eu falei foi em dezembro de 2016, eu acho, foi em dezembro, foi para quem foi professor da minha universidade, eu conhecia, porque tinha sido desembargador do TRF4, que foi o Zavascki. O Zavascki já estava, eu acho, com o processo do Moro. Acho que sim. E eu estava muito assustada, eu não conseguia nem falar com ele, eu só chorava. E ele, muito consternado, ele falou, não se preocupa, só fala comigo, não fala para mais ninguém.
E daí, na sequência, ele morreu. Ele morreu em janeiro. A princípio, eu achei que a morte era um acidente. Mas o delegado federal que atendeu o caso dele lá em Paraty, 3 meses depois, foi assassinado em Florianópolis. Um lugar assim... E se você vai ver as ocorrências de quantos delegados federais foram assassinados, você vê que foi só ele em décadas, né? Então você fica vendo aquela sequência assim mafiosa de que você não tem saída. A minha saída foi manter a cabeça fria, organizar um plano de saída da justiça, porque eu ia ser perseguida como o Apio está sendo perseguido agora. O Apio está sendo perseguido porque deixou de pagar uma champanhe num supermercado, enquanto o Moro levou 6 bilhões em valores atuais, gente. Eu falei a minha história para várias pessoas ali. Eu não falei da agressão, claro, no elevador do Moro, que ninguém ia acreditar. Mas eu falei do caso do habeas corpus para pelo menos 6 pessoas, de diferentes corregedores, diferentes juízes corregedores do TRF4. Tem uma desembargadora que eu amo muito, ela é muito querida, ela é uma pessoa muito humana, que se chama Luciane Correia. Ela foi fazer correção na minha vara. Eu não me lembro direito quando, acho que foi em 2019. Eu me lembro da roupa dela. Ela estava com uma blusa branca, uma calça verde. E recém o Moro tinha assumido, eu acho, para ministro. E eu acho que não tinha saído ainda a Vaza Jato. Não sei se tinha saído a Vaza Jato, mas eu falei para ela, vai e faz uma correção extraordinária na vara. Porque aconteceu isso e isso com as diretoras ali. Eles fizeram muitas coisas erradas. Mas eu falei assim, de uma forma que eu já não acreditava que a justiça ia ser feita. E depois o próximo corregedor, que era o Cândido, um grande lavajatista, ele pegou 2 juízes corregedores que são muito lavajatistas, de novo, né, o Loraci e outro, e isso tudo foi se apagando. Eu assumi realmente assim, que eu ia sair da justiça, porque a gota d'água até foi que eu pedi 2 férias, para emendar 2 férias para terminar o meu doutorado, o meu mestrado nos Estados Unidos, não meu doutorado. E eles não deixaram eu emendar, porque aquilo ia ser perigoso. Porque quando você bate de frente, qualquer coisa é objeto. Entraram com PAD para mim que eu não estava morando em Curitiba. É óbvio que eu não ia estar morando em Curitiba, eu tirei toda a minha família de lá. E algumas pessoas ali sabiam da corregedoria por que eu estava com medo. E ninguém fez nada. Eu tinha um filho muito pequeno. Eu só quero dizer para vocês as mesmas palavras que a gente ouviu do Papa Francisco quando mandou uma carta para o Lula. O bem vai vencer o mal. E eu acredito ainda nisso. Embora, quem sabe, não seja dessa vez que o Moro vai ser pego e vários ali do tribunal que fizeram essa quadrilha. Mas eu realmente acredito que o bem vai vencer o mal. Mas para isso a gente tem que se unir, as pessoas de bem, os advogados de bem, os juízes de bem. Onde é que está a JUF, que não pede esclarecimentos sobre o que aconteceu na 13ª Vara? Onde estão os juízes federais de bem desse país, que não exigem que tudo seja esclarecido? Então, realmente, é uma luz no fim do túnel essa operação que foi feita hoje em Curitiba.